No TV Esportes de hoje, estamos recebendo Nicolas Duprá, mestre em processos e manifestações culturais da Universidade Fevale. Nicolas publicou o primeiro mapeamento brasileiro de salas inclusivas e torcidas autistas no futebol. Nicolas, boa tarde, um prazer ter aqui no TV Esportes. Conta para nós esse projeto. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar falando desse projeto que vem ganhando a atenção, né, dos pesquisadores da Fevale. Inclusive, começar agradecendo à professora doutora Regina Heidrich e ao professor Marcelo Curti, que ajudaram nessa pesquisa. Também aos graduandos Alanes, Guterres e Ítalo, que participaram, e o grupo bate-bola acadêmico da Universidade Federal da Universidade de Fortaleza, que também nos ajudou. Bom, a gente iniciou essa pesquisa notando que existia uma falta de artigos e também de análises científicas que dessem conta de quantas torcidas autistas e quantas salas inclusivas e sensoriais nós tínhamos nos estádios brasileiros. E o que se evidenciou num primeiro momento é que o Brasil hoje é o país no mundo com o maior número de salas sensoriais. Entre Série A e Série B são 14 salas e torcidas a gente tem 26 torcidas autistas, o que é muito relevante em termos mundiais. E a partir daí a gente iniciou essa pesquisa de mapear essas torcidas, fazendo esse mapeamento e publicando esse primeiro artigo, né, que deu escopo para a gente entender o quanto é relevante esse processo dentro do futebol brasileiro. Nós estávamos conversando antes em off e isso precisaria de uma legislação, né, para organizar tudo, porque tem salas pequenas, tem salas maravilhosas, dentro da nossa realidade aqui maravilhosas, que tu falaste que a melhor é a do Corinthians, né? A do Vasco já deixa bem a desejar. Como é que funcionaria isso, Nicolas? Então, um dos grandes desafios hoje dessas salas é a falta de legislação que obrigue os clubes a terem implementado essas salas nos estádios e, num segundo momento, uma diretriz de padronização, ou seja, o que é preciso para essa sala ser considerada uma boa sala. E também, como você disse, nós notamos, entre todos os estádios, que existiam clubes como o Corinthians com 160 lugares e clubes como o Curitiba com 8 lugares. Então, essa questão das diretrizes tem que se avaliar os detalhes de design inclusivo, de arquitetura, tudo que a gente tem de pesquisas voltadas para a área da educação e para outros ambientes e trazer para o contexto do futebol para que a gente consiga construir isso. Mas para avançar para a seguridade, para a sustentabilidade desses projetos, sim, hoje a gente já tem alguns projetos de lei lá na Câmara dos Deputados tramitando, mas que eles precisam ser aprovados e que tragam essas diretrizes. Dentro das diretrizes ele precisa de um conforto sonoro, ou seja, isolação de ruídos, precisa de uma iluminação, precisa também de uma entrada priorizada para que esses torcedores com autismo que têm problemas com desorganizações sensoriais não venham a ter, que se reduza, né, a possibilidade disso acontecer. Tu me contaste uma história ali que eu achei maravilhosa, que a partir daí tem torcedores autistas que conseguem assistir na arquibancada normal, digamos assim, né? Isso. Quando a gente foi analisar as torcidas, e a primeira também é no Corinthians, a primeira sala, só para dar um contexto histórico, no Corinthians surge em 2019 e a torcida vai surgir em 2021. E essas torcidas, elas se expandem rapidamente porque as pessoas com autismo e os familiares, pais e mães que queriam levar seus filhos com autismo nos estádios, viram uma oportunidade. A partir disso, dessa cobrança, essas salas elas se tornaram um primeiro contato dessas pessoas com o futebol. Ou seja, dentro da sala, eles conseguiram notar e vivenciar o que era comum dentro do estádio, diminuindo essas desorganizações. O que levou torcedores com o tempo e por um trabalho significativo dessas torcidas autistas a conseguirem sair dessas salas e assistir na arquibancada. Alguns ainda precisam de abafadores sonoros oferecidos por essas torcidas e vale falar da relevância e importância social dessas torcidas nos estádios que não têm essas salas, porque eles oferecem, eles que fazem esse trabalho. Além do trabalho que a gente falou também das informações, a gente notou que os sites dos clubes não organizavam as informações de uma forma
digna, vamos dizer assim, para que esse torcedor conseguisse entender o que ele precisava para entrar nessa sala. Precisava de um cadastro prévio, como é que compro o ingresso, como é que eu acesso, onde eu retiro. Essas informações na maioria dos clubes não tinham. Então, as torcidas autistas, elas também fazem esse trabalho de divulgar e dizer para o torcedor, você precisa fazer isso para poder acessar esse espaço. Então, as torcidas, elas são muito relevantes também. Como é que está a nossa casa aqui? Grêmio, Inter, Juventude? Como é que está? Então, no contexto do Rio Grande do Sul, nós estamos muito bem, né? Dos 3 clubes que estão na Série A hoje, Inter, Grêmio e Juventude, os 3 têm salas sensoriais, os 3 têm torcidas autistas. A gente ainda tem um Caxias tem uma torcida autista muito forte e relevante, com um trabalho significativo lá. Das salas, aqui no Rio Grande do Sul, vão ter vários padrões, né? Eu, a priori, entendo, apesar de ser colorado, que a melhor sala hoje é a do Grêmio, porque ela tem mais espaço, ela tem mais elementos pedagógicos para que as crianças possam brincar. E ela foi melhor constituída, vamos dizer assim, né? A gente não tem uma avaliação ainda arquitetônica que vai ser feita, é um processo posterior à pesquisa, mas essas 3 salas, elas oferecem espaços e a do Grêmio é maior. Se eu não me engano, são 42 lugares. Né? Do Inter aí a gente tem 16 lugares e do Juventude, se eu não me engano, são 20 lugares. Bom, tu te tornasse, querendo ou não, uma autoridade nesse assunto. Então, na tua visão, qual seria uma sala perfeita? Então, a autoridade eu acho que ainda é um pouco cedo para falar, mas a pesquisa ela está crescendo e a gente fica muito feliz de ter esse espaço aqui. Mas sobre as salas de boa qualidade, a gente tem que evidenciar, sim, a do Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente a do Corinthians. O Corinthians, a gente pode dizer com toda certeza que teve um cuidado muito grande e um diálogo, isso que é importante dizer. No contexto do Corinthians, houve um diálogo muito grande com essa torcida. Essa torcida ela tem um contato direto com a diretoria, que também acontece em outros clubes, mas que eles conseguiram construir um lugar para 160 pessoas, muito grande, numa boa localização de visibilidade, ou seja, através do vidro, que traz esse conforto sonoro, eles conseguem assistir todo o campo, né? E além disso, eles têm os elementos pedagógicos, tem um bar dentro e podem ir até 3 acompanhantes. Por conta do espaço, alguns clubes oferecem só um acompanhante, ou seja, se vai o filho, vai o pai ou vai a mãe, não consegue a família toda, não se torna um prazer coletivo, vamos dizer assim, assistir o jogo. No Corinthians, não. No Corinthians, toda a família consegue entrar. E tu acha que uma legislação padronizaria tudo isso? Teria que ser o quê? Uma sala em todos os clubes com 200 lugares? Então, a gente tem uma legislação hoje voltada para a inclusão de torcedores que ela obriga que os estádios tenham 1% da sua capacidade voltada para pessoas com deficiência. Porém, num primeiro momento, só foi voltado para pessoas que utilizam cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida e agora com a entrada das salas inclusivas. Quando a gente fez o cálculo percentual de capacidade do estádio, capacidade da sala, se evidenciou que nenhum dos clubes chega a 0,5% ou 0,50% oferecido de capacidade na sala em relação ao estádio. Então, a gente teria que ter um padrão de pelo menos 0,50% desse 1% voltado para os torcedores com deficiência, mas que também acho que, apesar não só da capacidade, a gente precisa ter uma avaliação arquitetônica, dizer, precisa ter conforto sensorial, precisa ter iluminação, quais elementos, como vai se dar essa entrada e principalmente esses ingressos, né? Eles vão ser gratuitos, eles vão ser uma meia entrada, que isso também difere em vários clubes, mas que a gente consiga entregar de fato todas as informações concretas de isso é uma sala inclusiva e isso é somente uma sala. Acho que essa é a grande proposta. E tem alguns projetos de lei, deputado Douglas Viegas, do estado de São Paulo, já trouxe alguns projetos, mas que ainda precisam de maturação, precisam de uma equipe interdisciplinar de várias ciências que consigam contribuir.
Legal. Eu conversei aqui com Nicolas Duprá, mestre em processos e manifestações culturais da Universidade Fevale e aniversariante do dia. Fazendo quantos anos, Lucas? 29 anos. Fazendo 29 anos e muito feliz por estar aqui dividindo essa pesquisa, que eu tenho certeza que ainda vai ajudar muito aí nesse contexto inclusivo. Parabéns pelo aniversário, pela pesquisa e muito obrigado por tu estares aqui no TVA Esportes. Obrigado, TVA Esportes, pelo espaço. O assunto agora é esgrima.